Sejam bem-vindos e bem-vindas aqui ao canal Teologia da Libertação. A proposta do vídeo é comentar sobre o próprio projeto do canal Teologia da Libertação. Eu sou o professor Cid Lopes. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Fique à vontade para fazer os seus comentários e até mesmo para discordar. Pois bem, eu às vezes esqueço de me apresentar porque eu faço outros canais e, como é a instrução do YouTube, nós devemos criar canais que tratem apenas de um tema, e não dentro do mesmo canal, meio que apresentar temas diferentes. Eu tenho outro canal, o MF3, Escola de Filosofia, no qual eu dediquei a fazer muitas pílulas de filosofia, e às vezes eu comento aqui no próprio canal com este outro login e aparece, então. E aqui eu decidi falar mais de teologia. Primeiro que eu tenho formação nestas áreas, graduado em filosofia e graduado em teologia, e a teologia atualmente aproximou de um campo de prática profissional, que é o ensino religioso. Tanto a filosofia quanto a teologia estão próximas, mas o fato é que o campo que, digamos assim, a pessoa deve ser formada para trabalhar com o ensino religioso deverá ser o ciência das religiões ou ciências das religiões. Será o profissional, digamos assim, adequado, formado nessa licenciatura para trabalhar na educação básica. No entanto, é comum, porque este regramento é mais recente, colegas sermos formados justamente em teologia ou filosofia e viemos para este campo, complementamos aí um pouco mais a nossa formação e aí sim estamos nesse novo quadro, os profissionais adequados, apropriados, enfim, ou que tenha a formação superior própria para atuação no campo. Então, nesse quadro e também no quadro de ter tido uma rica experiência nesta formação teológica e uma rica experiência para mim de formação universitária, é que eu comecei a partilhar aqui os conhecimentos da teologia da libertação. Nós encontramos na internet muitas coisas, eu diria que mais em termos numéricos, de outras perspectivas teológicas do que propriamente da teologia da libertação. Existem, obviamente, trabalhos, não é a única cereja do bolo, esse discurso não cai bem em lugar nenhum, porque tem muitas pessoas fazendo trabalhos, mas acaba que verifica-se um menor número. Portanto, eu comecei a fazer essa partilha. Para minha surpresa, eu nunca fui tão visto por aqueles que querem criticar o trabalho exatamente da teologia da libertação, e foi aí que eu fui me dando conta de que há uma crítica acirrada dentro do catolicismo, pelo menos a que eu senti mais imediato, com relação à teologia da libertação. E mesmo pessoas que são ligadas à Igreja Católica, que têm uma identificação com não só uma teologia da libertação, porque, como eu já expliquei isso, não existe um corpus de teologia da libertação, como certas correntes que opõem a ela pressupõem que tenha que ter, mas essas figuras hierárquicas que se identificam com algum trabalho social, sobretudo com o trabalho da própria magistério social da igreja, recebem críticas assim assustadoras. Então, não esperava por isto. Pois bem, mas temos aprendido com isto, né? Aprendido, por exemplo, quanto é importante desenvolver o diálogo, o raciocínio da tolerância à diversidade, que é própria, por exemplo, do ensino religioso. O ensino religioso atualmente é perpassado por este princípio fundamental, o respeito à diversidade e à diferença. Portanto, o ensino religioso não é ensinar uma religião, é uma outra coisa, e por isso que o teólogo formado nesta ou naquela tradição
não é o profissional para trabalhar o ensino religioso. E, portanto, falando sobre as críticas, então eu recebi muitas críticas que eu nem esperava. É uma pena porque certos padrões de críticas, eles não permitem o diálogo. São críticas que pretendem destruir. Então, isso deve receber um outro nome, e não um nome de crítica. Quando eu não sei formular a crítica, é porque eu não entendo do assunto que eu, em tese, estou criticando. Não é possível criticar aquilo que eu não conheço. É possível eu destruir o que eu não conheço, mas fazer o processo de crítica, de ponderação e de indicação pressupõe que se deva conhecer para depois fazer o processo, então, de crítica. Eu posso, mesmo considerando que o outro é diferente de mim, ter pontos deste outro que, para mim, são insuportáveis ou insuportável. E, obviamente, que eu crio uma paleta de diferenças que eu suporto e diferenças que eu não suportaria. Então, alguém comentou recente sobre, você é tal coisa, e aí eu fiz uma lista de várias outras que vocês podem me encontrar nelas. Eu sou muito interessado pelo fenômeno religioso e todas as manifestações ligadas ou que assemelham ao fenômeno religioso. Você pode me encontrar em qualquer uma delas. Porque, em geral, eu tenho amigos nessas denominações e nessas experiências religiosas, e aí não falo só as cristãs, mas de outras matrizes culturais, e tendo amigos, eu estarei com esses amigos. Eu acho que é um assunto muito importante para nós não termos a capacidade de conviver no espaço público com estas diferenças. Agora, haverão sim diferenças que não é possível, na minha perspectiva, conviver com elas. Por exemplo, eu não conseguiria conviver com alguém que defende matar alguém, que defenda privar alguém das suas condições materiais para que ela tenha uma vida degradante. Eu não conseguiria estar num partido, com amigos de partido, no sentido não de que eu sou filiado ao partido, mas que eu tenho amigos naquele partido que defendem abertamente a tirania, a perseguição e eliminação física daquele que seria o opositor político. Ou seja, a diferença é verdade, nós temos um limite em conviver com a diferença, e aqui eu estou desenhando essa diferença. Eu consigo conviver com a diferença, aquela diferença que é verdade que no aspecto ético, sobretudo num aspecto no que toca à ideia de dignidade da condição humana, eu não conseguiria conviver, e este é meu limite de convivência com a diferença. No entanto, eu digo que existem muito mais tradições religiosas comprometidas com aspectos éticos, os quais eles são compartilhados no espaço público e têm como ponto fundamental o respeito e a promoção da dignidade da vida humana. Posto esse princípio, eu creio que, para mim, é muito tranquilo conviver com múltiplas diferenças. Esta é uma das questões que apareceram muito nos vídeos que eu fiz. São pessoas que questionam, indagam se eu seria alguém, por exemplo, para ser excomungado, né? Então, aí fica difícil para esse que pensa assim, primeiro que eu não tenho uma ligação formal com instituição nenhuma. Eu faço doutorado em ciência das religiões numa universidade, numa faculdade de estrutura, né, de mantenedora, os professores têm ligações com tradições religiosas cristãs que, por exemplo, não são católicas. Que, aliás, eu acho isso maravilhoso, porque na minha formação teológica faltava conviver com outras tradições dentro do próprio cristianismo
para que eu possa ter uma maturidade efetiva do meu conhecimento sobre teologia, para não ficar uma coisa extremamente setorizada. Então, eu fico muito feliz por poder estudar numa instituição assim, sendo que eu fiz todas as outros aspectos da minha formação, do Mosteiro São Bento a outros institutos. Enfim, então, a pergunta que certamente para mim importa é se a natureza do que eu estou propondo gera vida ou gera morte. As repercussões legais sobre este ponto ético, sem dúvidas, são importantes, mas num dado momento, eu diria que eu vejo muito frequente as pessoas passando primeiro este aspecto legalista, de se eu tenho um vínculo ou não, do que conseguirem apreciar a minha própria atitude, a minha própria serviço que eu presto aqui na internet. Eu sou professor, eu vendo aulas de filosofia, aulas de teologia e aulas na área de educação em geral. São 3 graduações que eu tenho, eu já atuei como professor e continuo atuando como professor nesses 3 campos do conhecimento. Promovo uma série de atividades de leituras, seja desde a leitura bíblica ou leitura de outros textos, que outros públicos, por interesse do sagrado, acabam buscando, e eu estou lá como professor, propondo roteiros de estudo, leitura, fazendo preleções sobre aquele material. Mas a natureza do meu comportamento ético é sempre pautado pela... numa universidade que eu presto um serviço, tinha lá um material, e um dos compromissos que eu achei muito bonito e me identifico muito, é a ideia do pensamento, formar indivíduos capazes de ter um pensamento, não é justo, mas é um pensamento honesto. Eu já falei disso nos meus canais de vários jeitos. O meu trabalho sempre está pautado por um tipo de reflexão e disposição que eu julgo que seja honesto. E o honesto, nesse sentido, acaba, por exemplo, indicando eu mesmo quando eu não conheço, quando é limite, reconhecer que erra, reconhecer que não é o único que faz isto, que existem outras pessoas que podem fazer. Então, o pensamento honesto, ele é pautado por essa ética, de estar aberto ao diálogo, estar aberto à diferença, mas ele tem uma natureza, e a natureza dele é a ideia de um pensamento baseado em justiça. E essa justiça, enquanto referência ética dessa justiça, que para mim é o ponto, é esta ética que certamente é a ética que configura o Ocidente e que, de certa maneira, o Ocidente partilha esse princípio ético com outras culturas não ocidentais. Em alguns momentos, a gente sabe que tem alguns limites, mas esse ponto, para mim, ele é o ponto focal e importante. Então, não é que eu relativizo tudo. Portanto, eu chamo aqueles que chegam até o meu trabalho para prestarem atenção justamente nisto. O ponto a ser fixado não é saber quem eu sou. Do ponto de vista jurídico, eu não devo nada à polícia. Do ponto de vista de trabalho, finanças e outros direitos, eu gozo de plenos direitos políticos e etc., não tem nenhum impedimento, e presto meu serviço de professor nesta modalidade que tem se consolidado e se posto, mesmo que a gente não queira, muitas das vezes, que são os meios sociais mediados por computadores. A pergunta, portanto, se você deve ou não me escutar, não deve se preocupar nesses outros aspectos, né? Deve se preocupar na própria forma de expor o conteúdo e na própria forma de como eu construo o raciocínio. E para aquele que tem essa preocupação, né, quer dizer, eu não posso falar se eu não tiver um lugar de fala X, eu não posso falar de teologia se eu não for um membro de uma denominação X ou Y.
Sinto muito, mas neste momento eu não tenho, como eu já disse, vínculo formal com nenhuma instituição, do ponto de vista de expressão da minha fé. Tenho amigos e muitos amigos dentro da estrutura da Igreja Católica, com quem eu tenho vínculos amigáveis, afáveis, vínculos profundamente fraternais. Mas isso não me faz alguém que, quando fala de teologia, está falando a partir dessas instituições de modo algum. Portanto, eu falo da teologia, sim, de uma perspectiva católica, porque essa é a minha formação, e isso é importante ser dito, porque aquele que tem outra experiência dentro do próprio cristianismo pode perceber que eu acabo falando deste ponto de vista, o que implica que, às vezes, eu posso deixar de lado alguns aspectos a ser ditos sobre o amplo espectro que é o fenômeno cristão, né? Não estou falando aqui nem das ortodoxias, por exemplo, das igrejas ortodoxas, e que esta é a perspectiva, né, de fala de alguém que teve uma formação, mas que não mantém vínculo. Algumas pessoas, obviamente, gostam da proposta, porque em algum momento do passado se identificaram com ela, outras não. Sobre o processo de crítica, é uma pena que muitos críticos, então, como eu dizia, não conhecem e tem como proposta, literalmente, denegrir e destruir, né? Quer dizer, é um tipo de crítica que é para aniquilar. Só que nós estamos falando de uma pessoa viva, que sou eu, e todos aqueles outros que compartilham os ideais da teologia da libertação. Lembrando mais uma vez que a teologia da libertação não tem um código, uma carta, uma seita, é um jeito de olhar para uma praxis, ou é um olhar que procura, a partir de uma praxis, mobilizar para que essa praxis, portanto, uma ação humana, possa ser uma ação que gera vida. Portanto, é muito mais do que reduzir a este olhar da teologia, que também chama de teologia integral, é muito além de você criar um código estanque, padronizado, que não se modifica, que não dialoga com a história, e achar que isso é uma teologia da libertação. Não é. A teologia da libertação tem uma movimentação que é própria dela. Já disse isso. Se, num período histórico, teve uma aproximação de uma corrente específica, nos anos 90 para cá, esse processo modificou. Então, muitas das vezes, as pessoas estão criticando uma coisa dos anos 60, 50, e não dos anos 90, 2000, já 2010, 2020. Porque o foco não é um compromisso com a ideologia ou um texto de um Beltrano ou de um Ciclano. O foco é a ideia de dignidade humana da vida humana. O debate, sem dúvidas, continua complexo, porque a ideia de dignidade humana, às vezes, por exemplo, é considerada como um direito a consumir em quantidades como, por exemplo, um cidadão médio estadunidense consome. E a dignidade humana nem sempre é consumir. Não é, a dignidade humana não é o direito de consumir, o direito de ter crédito, ainda que passa por isto. Então, a fronteira da teologia da libertação em nossos dias, sem dúvidas, é o debate ambiental, ecológico, né? Ambiental no sentido não da matinha, da florestinha, mas o ambiente que nós vivemos, que pressupõe relações humanas, e essas relações que a economia discute, que a sociologia discute, como que a experiência do sagrado, do religioso, neste processo pode acontecer? Quais são os desafios que nós temos para a ideia de uma vivência do sagrado nesta época? Portanto, o compromisso hoje de uma teologia da libertação voltou-se, a meu ver, posso estar equivocado, para essas questões do ambiental, do que é sustentável do ponto de vista ambiental, que implica,
questões de ordem ecológica, que implicam questões de ordem geopolíticas. Por exemplo, quando é que uma pessoa pode, um país pode usar, por exemplo, o discurso da proteção ambiental num outro país para tirar a soberania daquele outro país? São temas espinhosos estes. E temos que tomar cuidado porque isso pode acontecer. A bandeira, né, de ecologia era uma bandeira muito bonita, todos nós concordamos até certo ponto, todos nós, ou uma parte de nós concordamos em não destruir o meio que vivemos. Ah, e aí eu falo mesmo de uma perspectiva do agricultor, o próprio agricultor, não equivoquemos, mas o próprio agricultor não é um macaco louco do desenho que acorda todo dia e pensando quais são as maldades que ele vai fazer para o mundo. A gente tem que tomar cuidado com isso também. O agricultor tem demandas de tecnologias e tem demandas de estruturação econômica do seu fazer, e a realidade está posta e ele se estrutura nesta realidade real e concreta. Então, esse é um outro desafio também, porque não adianta a gente demonizar o agricultor e ficarmos nesse discurso juvenil de apartamento de grande centro urbano, de Pinheiros, em São Paulo. Não adianta. Nós precisamos aprender que há demandas. Agora, é possível pensar essas demandas. Existe no Brasil experiências muito interessantes de agricultura sustentáveis que absorvem essa perspectiva da teologia da libertação hoje em dia. Não pense que a teologia da libertação é coisa desse comunista ideal que não existe mais e que ela é um negócio satânico, que ela é heresia, que ela é contra os princípios cristãos. Não tem nada a ver com isso. Ela é uma teologia, um olhar teológico comprometido com essa ideia de dignidade humana. E ela é um processo vivo que absorve as demandas e as temáticas do seu tempo. E aqueles que somos teólogos encaramos esse desafio de pensarmos essas questões de acordo com o nosso tempo. A história da teologia é fundamental, como a história de qualquer movimento, porque é o processo pelo qual você aprecia, avalia e se pergunta se esse processo ainda é válido hoje ou não. É válido a ideia de que a dignidade humana é sempre posta em risco no contexto das economias que estamos submetidos a elas. O neoliberalismo consegue gerar, por exemplo, no próprio Estados Unidos, a partir de 2010, da crise que teve naquele país, a recuperação das indústrias, das empresas, dos negócios, sem que houvesse uma recuperação do emprego na mesma proporção. Pegando o caso desse país industrializado, de ponta na economia, mas nós podemos falar também do Brasil. Hoje, em plena crise de Covid, nós temos como verificar no Brasil empresas que faturam mais do que faturavam antes da Covid. Os três maiores bancos do Brasil é um exemplo. Itaú, Bradesco, aqui, para citar, os dois privados aí. Mas não podemos deixar de ver outros bancos não tão famosos, mas que estão também lucrando, banco estatal como o Banco do Brasil. Então, esse processo em que a dignidade ou as condições básicas para que os indivíduos tenham dignidade, esse é um tema que continua existindo. Se nós comparássemos com outros momentos históricos, talvez em algum momento a gente poderia encontrar que houvesse o contexto social atacou menos, digamos assim, a dignidade da condição humana. Estou falando aqui a título hipotético, para não me comprometer com a história apenas numa perspectiva de vista. E, então, esse é um tema que precisa continuar no centro do debate. Hoje, sem dúvidas, ele é associado à ideia de ecologia, de produção sustentável, de educação ambiental, não só em não quebrar a plantinha e matar os bichinhos, mas em como eu, enquanto pessoa, me coloco num lugar e os impactos que eu gero com esta minha presença, minha existência, até que ponto isso é sustentado a longo prazo. A reflexão é posta por aí, sem fórmulas, digamos assim, imediatistas que eu já tenho e que ninguém tem. São fórmulas que
serão encontradas em coletivo, e esse coletivo é que saberá, digamos assim, ir tensionando para onde irão as soluções. Portanto, a teologia da libertação, enquanto tema fundamental, é este o tema dela, a dignidade da pessoa humana e o empenho, portanto, desses que querem promover uma reflexão do sagrado nessa perspectiva da teologia da libertação, é estar atento a esta perspectiva de poder, né? Até que ponto as relações de poder geram vida ou destrói a vida, e por aí vai. Até que ponto a condição psíquica dos indivíduos permitem ou permite ele, por exemplo, de ter uma ação libertadora. Primeiro, uma ação libertadora de si com os seus afetos, conseguir produzir essa liberdade de consciência. E depois, produzir relações interpessoais que sejam relações de libertação, no sentido de não ser opressão. São temas fundamentais da teologia da libertação que continuam em pauta e não deixaram de vista. A Revolução Armada, a via marxista, a via trotskista, a via leninista, estes temas, eles já fizeram-se presente no debate teológico, não tenho dúvida disso, mas eu diria que hoje em dia eles não se apresentam na sua grande maioria. Não quer dizer que existam experiências, como não é um movimento centralizado e eu sou uma hierarquia autorizada a falar dentro de um comando militar, que eu falo aqui e 50 milhões de pessoas terão que repercutir a minha fala tal e qual, considerando que não é isto, nós vamos encontrar experiências na guerrilha, por exemplo, na Colômbia, no ELN ou nas Farc, que ainda estão se desmobilizando, podemos encontrar ali elementos de indivíduos que fazem um tipo de teologia que foi inspirada nesse espírito da teologia da libertação. Agora, eu no Brasil não tenho nada a ver com isso. Nós que estamos no Brasil não temos nada a ver com isso, a não ser casos pontuais de um brasileiro que vá ter contato com isso, mas o cômputo geral ninguém tem relação com isso. E na prática, pelo menos a partir dos anos 90 inteiro, o brasileiro, em geral, ligado à teologia da libertação, não optou por esta perspectiva de continuar a desenvolver a perspectiva da luta armada, por exemplo, como garantia de retomada da democracia. Lembrando que os grupos que, num contexto atípico de ditadura civil-militar, optaram em fazer, digamos, frente de modo armado, era contra a violência do próprio Estado. Aquela ideia fictícia de que precisamos barrar o comunismo e, portanto, vamos fazer aqui um governo militar, eu não compartilho dessa perspectiva com alguns amigos que eu tenho, que eu conheço, alguns até ex-militares. Não compartilho, porque existia a hipótese de que poderia haver. Então, é nesse terreno que alguém foi e agiu primeiro. E foi exatamente o grupo que se manteve no poder por 25 anos, construiu uma série de questões, construiu aspectos ligados ao nacionalismo, no entanto, privou do ponto de vista da liberdade, da participação coletiva dos processos. O que incluiu em processo de endividamento do Estado, feito por esse grupo, não podemos esquecer disso, rodovias, portos e outras atividades importantes para a indústria brasileira, foram feitos num processo de endividamento simplificado e não é o modelo ideal que a gente almeja para um futuro, sem querer falar, insistir aqui no passado. Então, essa acusação da teologia da libertação de ser herege, porque ela valorizaria mais Marx do que Jesus Cristo, é uma perspectiva infantil, sem bases referenciais, e lembrando que a teologia da libertação é muito complexa para que você fale de uma teologia da libertação, né?
eu sou a teologia da libertação. Não, a teologia da libertação é uma ideia que se multiplicou por várias instituições e pessoas, e não há uma central da teologia da libertação, não há uma autoridade da teologia da libertação. O que existem são práticas que valorizam a autonomia dos indivíduos, o processo que os indivíduos sejam sujeitos da sua história, e isto leva a ter um Pedro Stedney, o Leonardo Boff, Frei Beto, Dom Pedro Casadaglia, que faleceu recente, e uma miríade de outros que falam de uma perspectiva teológica, porque é um método de produção de reflexão sobre o sagrado. Não é uma seita, uma escola, uma instituição específica. E nisto amplia a, a necessidade de quem deseja fazer críticas, de fazerem críticas pontuais a quem deseja fazer a crítica. Por exemplo, eu sou contra a opção pela via armada. Uma espiral da violência, né? Eu revido com violência, revido, isso não para, a não ser que um mata o outro. E isto é descartar a capacidade humana de construção da cultura. Portanto, eu, em hipótese alguma, defendo, flerto, faço aceno, sorria para uma via da violência. Ela não existe, ela é o aspecto não humano propriamente. E eu poderia fazer crítica pontual a isto, né, que eu não optaria, nesse contexto contemporâneo, a esta via. E nem me filiaria a um negócio do tipo, né, em hipótese alguma. Então, dado o tamanho que é as práticas da teologia da libertação. Como também não sou favorável ao discurso simplista de que certas lideranças que se identificam com a teologia da libertação defenderiam, por exemplo, a ocupação de terras. Isso também precisa de uma demanda para entender de que terra está se falando. Ninguém vai ocupar o teu apartamento ou a tua casa de aluguel, ou a casa que você usa para morar, que tem um quarteirão inteiro no bairro Morumbi de São Paulo, estereótipo de bairro de rico, que tem comunidades de favelas dentro desse bairro, né, que é parte desse sistema aí de produção de riqueza, a exploração sempre de outros contingentes humanos. O processo, portanto, de discussão de reforma agrária não é isto. Não vai tomar a sua pequena propriedade, a sua pequena terra. Não é uma defesa de que não exista propriedade, em hipótese alguma. Eu dizia isso em outro vídeo, a pessoa no outro canal, e a pessoa, inclusive, entende errado. O tema, por exemplo, da tradição família e propriedade foi usurpado pela direita, ou pela extrema-direita, a partir de São Paulo, e parece que o pobre não pode ter uma tradição, ele tem que ser alguém que não consegue se vincular a nenhuma tradição musical, cultural, alimentar, ele não pode ter tradição. Ele tem que ter a tradição, não sei qual, da novela. Ele não pode ter memória. Aí família, não pode falar de família com pobre, porque se eu estou falando de família, eu já sou de extrema direita. Quer dizer, a família, não me importa a forma que ela se configure, a família é o fundamento da vida. Então, eu defendo a família. E a propriedade. Todos nós temos que ter propriedades que sejam capazes de dar dignidade à minha condição humana. Então, eu defendo a propriedade também. Então, a reflexão, que às vezes é associada à teologia da libertação sobre propriedade, tal coisa, é muito equivocada. Tem nada a ver. É exatamente pessoas que não conhecem o assunto que se põem a falar. Posto tudo isto, a teologia da libertação tem, sim, seus problemas, seus desafios, que eu diria. Por exemplo, a ideia de produção sustentável, esse é um desafio. Como fazer isto? Eu, particularmente, tenho um interesse muito
particular com a ideia agrária rural, de onde eu nasci, não é uma opção que eu fiz. Eu nasci numa zona rural, no meio rural, cresci nesse meio rural, tenho identidade com o meio rural, com a cultura rural, então me sinto bem nesse lugar, nessa ruralidade onde eu vivo atualmente. Então eu sei que tem desafios específicos aí entre o cultivo do sagrado e a produção de bens na terra, sejam alimentos, sejam qualquer outra coisa, mas como fazer isto para atender as demandas humanas, sem, obviamente, destruir o meio, e em 30 anos eu não vou ter mais ele. Então é uma questão bem lógica. E como viver uma mística, obviamente, ligada a esta experimentação, essa vida na ruralidade. Eu, particularmente, tenho interesse grande por isso. Então, às vezes, eu sou visto como conservador entre aqueles mais afoitos à esquerda, juvenis, e, obviamente, sou visto como comunista pela direita, né? E é exatamente isso. Eu, como profissional de educação, que atuo ensinando conteúdos dessas áreas, espero ser visto dessa forma pelos dois lados. Porque o que eu tenho a propor é exatamente essa novidade. Não dá mais para repetir bordões, e esses bordões, seja de esquerda ou de direita, não levam nós a lugar nenhum mais. Nós precisamos encarar a vida e apresentar, a partir de raciocínio complexo, de raciocínios complexos, possibilidades de soluções. Portanto, este canal, e aí eu encerro, ele tem essa perspectiva mais do que nunca. Tratar a questão do sagrado nesta chave. O trabalho vai continuar, eu estou ainda esperando um momento específico, já resolvi uma parte, de ter comigo todos os meus materiais de trabalho. Eu preciso fazer um espaço na casa onde eu moro para ter o local para eu guardar meus livros e preparar o meu ambiente de trabalho. Em função da minha limitação financeira hoje, eu não tenho condições de fazer isso. E eu espero que em algum momento, até o fim do ano, início do ano que vem, eu consiga resolver parte dessa questão. Feito isto, eu vou dar mais sistematização aqui ao canal. E, pelo que eu conto com a divulgação de todos aqueles que curtem o trabalho, que se interessam pelo trabalho. O apoio de vocês divulgando e fazendo aumentar as visualizações, como eu tenho observado, considerando as regras do YouTube, a dificuldade de você descolar com uma ideia, não tenham dúvida de que o canal continua a produzir conteúdo e vai produzir conteúdo específico aqui para ele. E dentro desse repertório, portanto, de partilha de um conhecimento sistemático, vocês podem ter certeza que aqui vai estar disponível isto. Vocês não precisam procurar por aí. Indicação de repertórios bibliográficos para se fazer boas leituras nesse sentido, fornecimento de repertório reflexivo que atenda em partes e em grande medida aquelas pessoas que desejam fazer a experiência de um sagrado, do sagrado, sem com isso ter que ser necessariamente uma espécie de alienado ou de posicionar-se à extrema direita, à direita, porque parece que hoje o fenômeno religioso caminha para isso, o que é um equívoco por completo, porque eu tenho amigos de muitas variadas denominações e eu diria que hoje em dia está meio a meio. Tem pessoas que se posicionam à direita e às vezes até à extrema direita, e pessoas que posicionam à esquerda, e muito raro a extrema esquerda, que eu não conheço ela propriamente no Brasil, especialmente nesse meio mais religioso. Eu acho que essa direita tem todo o direito de também posicionar-se politicamente, não vejo problema nenhum nisso, e dialogamos, conversamos oportunamente, enriquecemos o nosso repertório. É possível fazer isso, em algum momento vou promover algumas lives aqui no canal, para que a gente perceba que é possível fazer isso. E também na perspectiva política, a esquerda também tem. É possível examinar erros da esquerda e dessa aproximação religiosa, é possível também avaliar da outra. Não faço aqui
um passar panos na aberração que nós vemos atualmente. Eu me posiciono em um lado muito oposto a isto, quando você associa, mesmo que de um jeito ingênuo, não, é só brincadeirinha, e aí se faz arminha e etc. Eu vejo que isso não é brincadeirinha, isso gera um efeito a longo prazo perigoso. O mesmo pode ser dito em relação à teologia que vai para a esquerda e começa, digamos, a flertar com a violência. Não conheço isso hoje no Brasil. Gostaria de, se alguém tiver, obviamente, indicar a fonte. E, portanto, o canal vai ser, sim, uma referência, um repertório muito singular de conteúdos, feito aqui na forma de vídeo, para o público interessado numa perspectiva teológica chamada Teologia da Libertação. Para conhecer o que é essa Teologia da Libertação, que não é uma radicalização de esquerda, uma perspectiva da via armada, não tem nada a ver com isso. Portanto, é preciso ensinar isto, é preciso falar disto, trocar informações sobre isto, e é aí que nós vamos construir o conteúdo, o repertório propriamente dessa atividade. Eu já tinha dito nos vídeos passados que eu falaria a partir da estrutura bíblica, e aí eu preciso, como eu disse, dos meus materiais que não estão aqui na minha posse. São livros ainda impressos que eu tenho, que eu vou percorrer a história bíblica como um todo, para eu poder, digamos assim, oferecer um ponto estruturante de onde nós podemos fazer outras reflexões teológicas. A teologia bíblica, dentro da teologia da libertação em nossos dias, é um centro, junto com o centro, que é a ideia de dignidade da pessoa humana. Vale aí a dica para aqueles que odeiam a teologia da libertação. A Bíblia é o centro da vida, do fazer teológico da libertação. Eu diria que o apelo do excluído, do marginalizado, ele é o centro do fazer da teologia da libertação. E a Bíblia, ela consegue estar junto desse centro, na medida em que a Bíblia é uma estratégia de dar voz e vez para este humano que está em condição desumana. Portanto, não há na teologia da libertação, em definitivo, um aparato teórico, canônico, burocrático, que eu, de classe média, no conforto do apartamento, de ter almoçado hoje, de ter comida para daqui a pouco, está preocupado muito mais com o aspecto normativo da experiência religiosa. Ele é importante, em momento algum se desconsidera isso, mas o apelo efetivo é o olhar à face do excluído. Este é, e a Bíblia torna-se central na medida em que ela é, sim, uma perspectiva de libertação desse processo. Do contrário, ela perderia essa centralidade, e eu não tenho nenhum problema em dizer isso. Grande abraço e até um próximo vídeo, que demora, mas quando vem, vem num tempo bem longo.